O fazendeiro forçou o casamento. Não foi por amor, não foi por dinheiro. Foi para ver a patricinha de joelhos. Ele jurou que ela ia pagar a dívida gemendo o nome dele. Se você gosta de romance bruto, já se inscreve. O cheiro de feno e suor atingiu Blair Davenport antes mesmo de seus saltos Louboutin tocarem o chão de terra batida. Ela desceu do carro alugado e parou. Olhou ao redor como quem observa um zoológico primitivo. Mesas de madeira bruta, luzes de Natal baratas penduradas em arames, homens de chapéu de palha rindo alto demais, segurando cervejas em latas amassadas. Montana, o fim do mundo civilizado. Blair alisou o vestido de seda cor de champanhe. $3.000. Importado de Milão. Totalmente inadequado para aquele circo rural. E era exatamente esse o ponto. Ela não pertencia ali, e queria que todos soubessem. O pai havia implorado. Uma última festa da colheita, filha. Pela família. Ela aceitou apenas para ter munição. Para voltar a Nova York com histórias sobre o atraso daquele vale esquecido. Sobre como as pessoas ali ainda viviam como se o século XXI não tivesse acontecido. Blair caminhou entre as mesas e os olhares a seguiram. Mulheres de vestidos florais baratos sussurravam. Homens paravam de mastigar para encará-la. Ela sorriu. Um sorriso fino e venenoso. Olhem bem. Isso é o mais perto que vocês chegarão de Nova York. Foi quando sentiu uma presença, densa, pesada como a própria terra. Blair virou a cabeça. Ele estava a 5 metros, parado, observando. Silas Burke, o fazendeiro vizinho, o filho da terra que seu pai tanto admirava. O homem que ela evitava desde os 17 anos, quando ele a olhou de um jeito que a fez sentir algo que ela se recusava a nomear. Agora ele era maior, mais largo. Os ombros preenchiam a camisa de flanela azul marinho de um jeito que parecia ilegal. As mangas estavam dobradas até os cotovelos, expondo antebraços sujos de graxa e marcados pelo sol. As botas tinham lama seca. O jeans estava gasto nos joelhos. Ele cheirava a trabalho, a suor, a algo selvagem e masculino que ofendia cada célula sofisticada do corpo dela. Silas deu um passo em direção a ela. Blair recuou. Um passo instintivo. Depois outro. Voltou, disse ele. A voz era grave, baixa, como trovão distante. Temporariamente. Ela levantou o queixo. Não se anime. Ele parou a 1 metro dela, perto demais. O calor do corpo dele atravessava o ar como uma ameaça física. Blair cobriu o nariz com os dedos. Um gesto sutil, mas calculado. Você cheira a estrume, Silas. A conversa ao redor morreu. Garfos pararam no ar. Cabeças viraram. Silas não se moveu. Cheiro a trabalho. Talvez você não reconheça. Trabalho. Ela soltou uma risada curta e cruel, alta o suficiente para alcançar as mesas vizinhas. É assim que você chama passar a vida inteira cercado de vacas e poeira? Alguém engasgou com a cerveja. Uma mulher sussurrou algo para o marido. Os olhos de toda a festa estavam fixos neles agora. Blair sabia e não se importava. Sua ambição termina na cerca dessa fazenda. Ela apontou para ele como quem aponta para um animal de exposição. A minha começa onde a 5ª Avenida encontra a Broadway. Silas inclinou a cabeça. Apenas alguns graus, como um predador estudando uma presa que ainda não sabe que está encurralada. Nova York, disse ele, como se provasse a palavra. É para lá que você vai. É para lá que eu pertenço. Blair deu um passo para o lado, erguendo ainda mais a voz. Queria plateia. Queria que cada alma naquela festa ouvisse. Você é útil aqui, Silas, para consertar tratores, para carregar fardos de feno, mas não para uma mulher como eu. Silêncio. O tipo de silêncio que precede tempestades. Ela esperou a reação. A raiva, a humilhação. O desvio de olhar que sempre vinha quando ela apontava a verdade para homens pequenos. Nada veio. Silas permaneceu imóvel. Os olhos dele, cinzentos como pedra molhada, não desviaram, não piscaram. Absorveram cada palavra como se fossem coordenadas em um mapa. Blair sentiu algo estranho, uma pressão no peito. Uma voz antiga sussurrando que ela havia cometido um erro. Ignorou.
Homens que cheiram a suor e terra nunca vão entender o que é ter classe, continuou ela, girando lentamente para que todos vissem seu perfil perfeito, recortado contra as luzes baratas. Ou inteligência de verdade. Você é uma lembrança, Silas, uma que eu pretendo esquecer antes do avião pousar em LaGuardia. Alguém na multidão soltou o ar. Outro balançou a cabeça. Os sussurros começaram, baixos, constrangidos, cheios de piedade direcionada ao homem de flanela parado no centro daquela humilhação pública. Blair girou nos saltos. O vestido de seda esvoaçou. O cabelo loiro balançou como um comercial de shampoo caro. O som dos saltos contra a madeira do deck ecoou. Toque, 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 ritmado, confiante, final. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, teria visto. O punho de Silas se fechando. Devagar. Os nós dos dedos embranquecendo sob a pele queimada de sol. E o sorriso. Mínimo. Sombrio. Um vinco no canto da boca que não chegava aos olhos. As pessoas ao redor desviaram o olhar, constrangidas. Voltaram aos pratos, às conversas forçadas, fingindo que não tinham testemunhado a execução pública de um homem. Mas Silas não sentia vergonha. Ele sentia clareza. Ficou parado ali por um longo tempo, observando a silhueta dela desaparecer entre as luzes baratas da festa, observando o brilho do vestido de $3.000 se misturar com a poeira que ela tanto desprezava, observando aquele nariz empinado cortar o ar como se o mundo inteiro devesse se curvar à passagem dela. Foi alto, passarinho. Silas finalmente relaxou o punho. Quanto mais alto você subir, maior será a queda quando eu cortar suas asas. Os olhos dele desceram para o pescoço exposto dela, longo, pálido, delicado, visível mesmo à distância, enquanto ela se afastava. Um dia, pensou ele, esse nariz empinado vai estar enterrado no meu pescoço. O sorriso sombrio se alargou 1 milímetro. E você vai estar implorando. 6 anos. 6 anos desde que Blair Davenport deixou Montana com o queixo erguido e promessas de conquista nos lábios. Agora ela estava de volta. Não em um jato particular, não coberta de seda italiana, mas em um voo de conexão barato, com roupas amassadas de 30 horas de viagem e olheiras fundas o suficiente para guardar segredos. O táxi a deixou na entrada da fazenda ao anoitecer. Chovia, uma chuva fina e persistente que transformava a terra em lama e o ar em algo pesado, difícil de respirar. Blair correu até a varanda. O vestido, um vestido comum, comprado em liquidação, grudou nas coxas. O cabelo, que um dia brilhava como ouro em comerciais imaginários, agora pingava água suja sobre os ombros. A porta rangeu quando ela entrou. O cheiro a atingiu primeiro. Antisséptico, remédios, doença e algo mais. Algo final, irreversível, que ela reconheceu sem nunca ter sentido antes. Morte. A morte estava esperando naquela casa. Blair subiu as escadas devagar. Cada degrau pesava como chumbo. Cada passo a aproximava de uma verdade que ela tinha fugido a vida inteira. O quarto do pai ficava no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Uma luz amarelada escapava pela fresta. E vozes. Uma voz fraca, quebrada, e outra, grave, baixa, familiar de um jeito que fez o estômago dela revirar. Ela empurrou a porta. O quarto era pequeno. Uma cama de hospital improvisada ocupava o centro. Monitores apitavam em ritmo lento. E na cama, afundado em travesseiros brancos, estava o homem que um dia comandou aquela fazenda com mãos de ferro. Agora ele parecia feito de papel. Pele translúcida sobre ossos frágeis, olhos fundos, lábios rachados. Pai, sussurrou Blair. A cabeça dele virou. Um sorriso trêmulo nasceu naquele rosto destruído. Você veio. Blair deu um passo em direção à cama. Depois parou, porque viu. Na sombra do canto direito do quarto, encostado na parede como se fizesse parte dela, estava Silas Burke. Ele não estava sentado, não estava chorando, não demonstrava nada que se parecesse com luto. Ele estava em pé, imóvel, ocupando o espaço com uma presença que sugava o oxigênio do ambiente. Vestia preto, calça preta, camisa preta, sem gravata.
As mangas dobradas até os cotovelos expunham os mesmos antebraços que ela lembrava, só que agora pareciam mais perigosos, mais definidos, como se os anos tivessem transformado o fazendeiro em algo mais afiado. Ele parecia um executor esperando o momento certo. Os olhos dele encontraram os dela, cinzentos, frios, pacientes. Blair sentiu o ar faltar. Filha, a voz do pai a puxou de volta. Venha, sente aqui. Ela se forçou a mover, sentou na beirada da cama, pegou a mão do pai, fria, ossuda, frágil como galhos secos. Eu vim assim que soube, disse ela. Por que não me ligou antes? Por que não me contou sobre a falência? O pai tossiu, um som úmido e doloroso. Você estava ocupada, construindo sua vida. Eu não quis. Pai, escute. Os dedos dele apertaram os dela com uma força surpreendente. Eu cometi erros, muitos erros. O mercado virou. Os contratos sumiram. Os bancos, os agiotas. A voz dele falhou. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu quase perdi tudo, Blair. A terra, a casa, o nome da família. Tudo. Blair engoliu em seco. Não olhou para o canto do quarto. Não olhou para a sombra que sentia queimando a lateral do rosto dela. Mas Silas, o pai virou a cabeça em direção à parede, em direção ao homem de preto. Silas foi o único que não me abandonou. Não. Quando todos viraram as costas, ele estava lá. A voz do pai ganhou força, reverência. Ele quitou as dívidas, pagou os agiotas, salvou nossa honra quando eu não tinha mais nada para oferecer. Blair finalmente olhou. Silas não tinha se movido. Mas havia algo nos olhos dele agora. Algo que brilhava na penumbra como brasas sob cinzas. Ele é um homem de palavra, continuou o pai. Um homem de verdade. Não como aqueles parasitas de Nova York que você tanto admirava. A ironia cortou Blair como vidro. O homem que ela chamou de cafona, de sem classe, de cheiro de estrume. Esse homem era agora o herói do pai moribundo. Pai, eu... Escute. A mão dele apertou mais forte, quase desesperada. Eu vou morrer, Blair. Hoje. Amanhã. Essa semana. Não importa. O que importa é que você precisa pagar o Silas. O coração dela parou. Pagar? Tudo o que tiver. Tudo o que conseguir. Os olhos do pai imploravam. Ele é o dono da nossa honra agora. Não deixe nossa terra ser leiloada. Não deixe meu nome virar sinônimo de fracasso. Pague o Silas. Prometa. Blair abriu a boca. Nenhum som saiu. E então sentiu o peso de um olhar. Ela virou a cabeça. Devagar. Como se soubesse que não deveria, mas não conseguisse evitar. Silas não estava olhando para o pai. Silas estava olhando para ela. Fixamente, sem piscar. Com a mesma expressão de 6 anos atrás, na festa da colheita. A expressão de um homem que acabou de receber as coordenadas exatas de sua presa. Eu vou cobrar. Os olhos dele diziam isso sem precisar de palavras. E você sabe que não será em dinheiro. Prometa, repetiu o pai, a voz mais fraca agora. Prometa, filha. Blair engoliu o gosto de ferrugem na boca. Eu prometo. O pai sorriu. Um sorriso de alívio, de paz. E então, o apito do monitor mudou. Um som contínuo, agudo, final. Blair olhou para o rosto do pai. Os olhos estavam abertos, mas vazios. O peito não subia mais. A mão na dela estava inerte. Ele se foi. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por 1 segundo. 2. 3. E então mudou. Blair sentiu antes de ouvir. A temperatura do quarto caiu. O ar ficou mais denso, mais pesado. A presença na sombra se moveu. Passos lentos, deliberados. O som de botas contra madeira velha. Silas saiu da penumbra. A luz amarelada do abajur iluminou metade do rosto dele. A outra metade permaneceu na escuridão. Os olhos cinzentos desceram do corpo imóvel do pai para o rosto dela. E ficaram ali. Blair soltou a mão do pai. Levantou da cama. Recuou um passo. Silas deu um passo à frente. Você prometeu, disse ele.
A voz era a mesma de 6 anos atrás. Grave, baixa. Mas agora carregava algo mais. Algo que fez cada pelo do corpo dela se arrepiar. Silas, Você prometeu. Ele deu outro passo. E outro. Até estar perto o suficiente para ela sentir o calor irradiando do corpo dele. Até a sombra dele engolir a luz ao redor dela. Blair encostou na parede. Não havia mais para onde recuar. Silas inclinou a cabeça. Estudou o rosto dela como quem examina algo que esperou muito tempo para possuir. Agora, disse ele, a voz um sussurro rouco que atravessou a pele dela e se instalou em algum lugar primitivo. Vamos discutir o pagamento. O enterro foi às 10 da manhã, chuva fina, terra molhada, um punhado de vizinhos segurando guarda-chuvas pretos. Palavras vazias sobre descanso eterno e homem de bem. Blair ficou imóvel ao lado do caixão. Não chorou. Não conseguia. O choque ainda era grande demais, denso demais, ocupando todo o espaço onde as lágrimas deveriam estar. Silas ficou do outro lado, de pé, mãos cruzadas na frente do corpo, observando, sempre observando. Às 2 da tarde, Blair entrou no escritório da fazenda. Precisava dos papéis, das contas, de alguma coisa que fizesse sentido naquele pesadelo. Alguma coisa que provasse que a situação não era tão ruim quanto o pai havia descrito. A porta rangeu. Ela parou. O escritório estava diferente, organizado de um jeito que não era do pai. Os livros nas prateleiras alinhados, a mesa limpa, o cheiro de tabaco e uísque substituído por algo mais austero, mais frio. E na cadeira de couro marrom onde o pai passava horas revisando contratos, Silas Burke. Ele estava sentado como se sempre tivesse pertencido ali, cotovelos apoiados nos braços da cadeira, dedos entrelaçados sob o queixo, os olhos cinzentos fixos nela como se a estivesse esperando. Porque estava. Feche a porta, disse ele. Blair não se moveu. Saia da cadeira do meu pai. Feche a porta, Blair. A voz dele não era alta, não precisava ser. Carregava o tipo de autoridade que não admitia repetição. Blair sentiu os dedos tremerem. Odiou isso. Odiou que ele pudesse causar isso nela. Fechou a porta. Silas indicou a cadeira do outro lado da mesa com um gesto mínimo do queixo. Sente, eu prefiro ficar em pé. Não foi uma pergunta. Os olhos dele não piscaram, não desviaram. Simplesmente esperaram. Blair sentou. O couro da cadeira estava frio através do tecido fino do vestido preto de luto. Ela cruzou os braços, uma barreira patética contra o que quer que estivesse por vir. Silas deslizou uma pasta bege sobre a mesa. O som do papel contra a madeira ecoou no silêncio. Abra. Blair olhou para a pasta. Depois para ele. Depois para a pasta novamente. Abriu. Números. Datas. Assinaturas. Contratos com logotipos de bancos, recibos de agiotas, notas promissórias, páginas e páginas de dívidas que se multiplicavam como células cancerígenas. E no topo de cada documento, carimbado em tinta vermelha, quitado, transferido para Burke Holdings. Você... A voz dela falhou. Você comprou tudo. Cada centavo. Blair folheou as páginas com dedos trêmulos. Os números dançavam diante dos olhos dela. Zeros demais. Dígitos demais. Isso não faz sentido. Ela olhou para ele. Por quê? Por que você faria isso? Silas não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, esperando. Blair fechou a pasta. Respirou fundo. Colocou as mãos sobre a mesa para esconder o tremor. Certo, vamos negociar. Um músculo no canto da boca dele se moveu. Quase um sorriso. Quase. Eu tenho um apartamento em Nova York, continuou ela, as palavras saindo rápidas, nervosas. Posso vender, tenho joias, peças de designer que valem uma fortuna no mercado de segunda mão. E contatos. Eu conheço gente, Silas. Investidores, empresários, pessoas que podem... Pare. Ela parou. Silas se recostou na cadeira. Os dedos tamborilaram uma vez no braço de couro, 2 vezes. Seu apartamento está hipotecado, disse ele,
A voz calma como quem lê uma lista de compras. 2 hipotecas, na verdade. Os pagamentos estão atrasados há 4 meses. O banco já iniciou o processo de execução. O sangue drenou do rosto de Blair. As joias foram vendidas há 1 ano. Você ficou com as caixas vazias para manter as aparências. Ele inclinou a cabeça. Patético, mas compreensível. Como você. Sua marca faliu há 8 meses. Os contatos que você menciona pararam de atender suas ligações há pelo menos 6. Silas se inclinou para a frente. A luz da janela recortou o maxilar dele em ângulos duros. Eu chequei tudo, Blair. Cada conta, cada dívida, cada mentira que você contou para si mesma nos últimos anos. Silêncio. O tipo de silêncio que esmaga. Você não tem nada. As palavras dele caíram como pedras. Nenhum ativo, nenhuma reserva, nenhum plano B. Você vale menos que o gado lá fora. Pelo menos eles podem ser vendidos. Blair sentiu o ácido subir pela garganta. A humilhação queimava. Pior que isso, a verdade queimava. Ela era nada. 6 anos em Nova York. 6 anos perseguindo um sonho de passarelas e capas de revista. E tudo o que restou foi uma pilha de dívidas e um vestido preto de luto comprado a crédito. Silas se levantou. O movimento foi lento, deliberado. Ele contornou a mesa como um predador contornando uma presa encurralada. Cada passo calculado. Cada segundo esticado. Blair quis se levantar, fugir. Mas o corpo não obedecia. Ele parou atrás dela, perto, perto demais. Ela sentiu o calor dele antes de sentir qualquer outra coisa, irradiando através do tecido do terno, aquecendo a nuca exposta dela de um jeito que parecia invasão. Você cheira a medo, disse ele, a voz um murmúrio grave perto da orelha dela. É diferente do perfume caro que você usava na festa, mais honesto. Não me toque. Eu ainda não toquei. Verdade. As mãos dele ainda não a haviam alcançado, mas a presença dele a envolvia como correntes invisíveis. Então ele tocou. Os dedos dele encontraram uma mecha de cabelo na nuca dela. Não com carinho, não com desejo, mas com algo pior, com avaliação. Como um comprador examinando mercadoria no leilão. Ele enrolou o cabelo no dedo, puxou levemente, o suficiente para forçar a cabeça dela para trás, o suficiente para expor a garganta. Solte, sussurrou Blair, mas a voz saiu fraca, trêmula. Silas não soltou. O dinheiro do seu pai não paga a honra dele, disse ele. O hálito quente roçou a têmpora dela. Mas você... O dedo enrolado no cabelo puxou mais 1 centímetro. Você pode pagar. Eu não tenho nada. Você tem algo. A mão livre dele apareceu no campo de visão dela. Segurava uma única folha de papel. Ele a depositou sobre a mesa, bem na frente dos olhos dela. O número no final da página fez o estômago dela despencar. 7 dígitos, zeros demais para contar. Uma dívida que ela não pagaria em 10 vidas trabalhando em qualquer emprego que conseguisse. Isso é... Ela engoliu em seco. Isso é impossível. Isso é exato. Silas finalmente soltou o cabelo dela. Deu um passo para trás. O frio que substituiu o calor dele foi quase mais brutal que a proximidade. Blair se virou na cadeira. Olhou para ele. Silas estava parado contra a luz da janela. Uma silhueta escura. Um deus sombrio no templo que costumava pertencer ao pai dela. Como eu vou pagar isso? Ele não respondeu imediatamente. Deixou a pergunta pairar. Deixou o desespero dela marinar no silêncio. Então sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de um homem que esperou 6 anos por este momento. Só existe uma forma de quitar essa dívida, disse ele. Blair sentiu cada músculo do corpo travar. E não envolve bancos. O silêncio durou exatamente 3 batidas do coração de Blair. Então ela riu. Uma risada nervosa, histérica, que escapou da garganta antes que pudesse impedi-la. Casamento? A palavra saiu distorcida, incrédula. Você está me pedindo em casamento? Silas não se moveu. Não sorriu. Não demonstrou nada que se parecesse com humor. Eu não peço nada, Blair.
Eu informo. A risada morreu. Ele caminhou de volta para a mesa. Abriu a gaveta do lado direito. Retirou uma pasta preta, mais fina que a anterior, mais oficial, e a depositou sobre a superfície de mogno. Leia. Blair olhou para a pasta como quem olha para uma cobra enrolada. Eu não vou... Leia. A voz dele cortou o ar. Não era um grito. Era pior. Era o tipo de comando que não admitia desobediência. Blair se levantou. As pernas tremiam, mas ela se recusou a demonstrar. Caminhou até a mesa. Abriu a pasta. O documento tinha 12 páginas. Papel timbrado de um escritório de advocacia de Billings. Linguagem jurídica densa, parágrafos numerados, cláusulas e subcláusulas. No topo da primeira página, em letras garrafais, contrato pré-nupcial entre Silas James Burke, parte A, e Blair Eleanor Davenport, parte B. Isso é loucura, sussurrou ela. Isso é negócio. Blair folheou as páginas. Os olhos corriam pelas palavras sem absorver. Propriedades, ativos, divisão de bens, termos de dissolução. E então parou. Página 7. Cláusula 3. Parágrafo único. Ela leu uma vez, depois outra, depois uma terceira, porque certamente havia entendido errado. Não havia. A parte B concorda em cumprir integralmente os direitos matrimoniais estabelecidos neste contrato, incluindo disponibilidade física completa e irrestrita à parte A, sem limitações de frequência, horário ou localização, pelo período de vigência do casamento. O papel tremeu nas mãos dela. Disponibilidade física completa, repetiu Blair, a voz estrangulada. Isso significa o que eu acho que significa? Silas cruzou os braços. Encostou no batente da janela. Significa exatamente o que está escrito. Você quer que eu... Ela engoliu em seco. O gosto de Billy subiu pela garganta. Você está me comprando, como uma prostituta. Eu estou quitando uma dívida. Ele inclinou a cabeça. A forma de pagamento é você quem está definindo. Eu não vou dormir com você. A frase saiu mais alta do que ela pretendia, mais desesperada. Silas não reagiu. Por um longo momento, apenas ficou parado, os olhos cinzentos estudando o rosto dela, como quem observa um animal preso em uma armadilha, tentando roer a própria pata. Então ele riu. Não era uma risada de alegria. Era seca, curta, desprovida de qualquer calor humano. Você não vai dormir comigo por amor, Blair. Ele se desencostou da janela. Deu um passo em direção a ela. Você vai dormir comigo para pagar os juros diários. Juros? A dívida do seu pai acumula 12% ao mês. Outro passo. A cada dia que você resiste, a cada noite que você tranca a porta, o valor sobe. E quando subir alto o suficiente, ele parou a 1 metro dela. Eu executo a fazenda, vendo pedaço por pedaço. E o nome Davenport vira sinônimo de calote em todo o estado de Montana. Blair sentiu o chão oscilar sob os pés. Você planejou isso. A realização a atingiu como um soco. Desde o início, desde a festa. Silas não confirmou, não negou. Apenas sustentou o olhar dela com a paciência de um homem que tinha todo o tempo do mundo. Eu não vou assinar. Vai. Eu vou embora. Volto para Nova York. Você não pode me obrigar a... Nova York? Ele arqueou uma sobrancelha. Com que dinheiro? Com que crédito? Um sorriso mínimo. Eu cancelei seus cartões ontem, Blair. Os 2 que ainda funcionavam. O ar fugiu dos pulmões dela. Você não pode fazer isso. Já fiz. Blair olhou para a porta, para a janela, para qualquer saída que não existia. Silas caminhou até a porta. Girou a maçaneta. Abriu. 5 minutos, disse ele sem se virar. Se o contrato não estiver assinado quando eu voltar, amanhã de manhã os oficiais de justiça chegam. E o nome que seu pai passou a vida inteira construindo vai para a lama junto com o caixão dele. Ele saiu. A porta fechou com um clique suave. Blair ficou sozinha. O escritório pareceu encolher ao redor dela. As paredes se aproximando, o teto descendo, o ar ficando mais denso, mais difícil de respirar. Ela olhou para o contrato em suas mãos. 12 páginas. 12 páginas que transformariam ela
em propriedade de Silas Burke. Disponibilidade física completa. As palavras ecoavam na mente dela como uma sentença de morte. Ela pensou em fugir, em rasgar o papel, em gritar até alguém aparecer. Mas quem viria? Os funcionários da fazenda trabalhavam para Silas agora. Os vizinhos o respeitavam. O pai estava morto. E ela não tinha nada. Nem dinheiro, nem aliados, nem opções. O relógio na parede marcava os segundos. Tique, taque, tique, taque. Blair fechou os olhos, respirou fundo. Sentiu as lágrimas queimando atrás das pálpebras. Quando os abriu, caminhou até a mesa. Pegou a caneta que Silas havia deixado ao lado da pasta. Era pesada, preta, fria contra os dedos dela. Ela virou para a última página. A linha pontilhada esperava, vazia, faminta. A mão tremia tanto que a primeira letra saiu torta. Blair, uma lágrima caiu sobre o papel. Borrou a tinta do sobrenome. Davenport. Pronto. Estava feito. Blair largou a caneta como se queimasse. Recuou da mesa. As pernas finalmente cederam e ela caiu na cadeira, o corpo inteiro tremendo com soluços silenciosos. A porta se abriu. Silas entrou. O olhar foi direto para a última página, para a assinatura borrada de lágrimas. Ele pegou o contrato, conferiu cada página, cada rubrica, cada cláusula. Então dobrou o documento e o guardou no bolso interno do paletó. Bem-vinda à família, Sra. Burke. Blair não olhou para ele. Não conseguia. Silas caminhou até onde ela estava. Parou ao lado da cadeira, a presença dele bloqueando a luz, projetando uma sombra que a engoliu por completo. O quarto principal fica no fim do corredor, disse ele, a voz baixa, quase íntima. À esquerda. Silêncio. Ah, e Blair? Ela finalmente ergueu os olhos, vermelhos, molhados, cheios de um ódio que não tinha para onde ir. Silas se inclinou, perto o suficiente para ela sentir o calor da respiração dele contra a bochecha. Não tranque a porta. Ele se afastou, caminhou até a saída, parou com a mão na maçaneta. Eu não gosto de chaves. O sol estava se pondo quando Silas apareceu no quarto de hóspedes onde Blair tinha se refugiado. Ela estava sentada na cama, imóvel, olhando para o nada. O vestido preto de luto ainda grudado no corpo como uma segunda pele de vergonha. Levante, disse ele. Blair não se moveu. Silas atravessou o quarto em 3 passos. Pegou o braço dela. Puxou. Eu disse para levantar. O toque dele era firme, não brutal, mas absoluto. O tipo de pegada que não admitia resistência. Blair se viu de pé, antes de decidir obedecer. Onde estão suas malas? Ela indicou o canto do quarto com o queixo. 2 malas, Louis Vuitton. As únicas coisas de valor que ainda possuía esperavam ao lado da cômoda. Silas caminhou até elas. Pegou uma em cada mão. Caminhou em direção à porta. Aonde você está levando isso? Ele não respondeu. Blair o seguiu. Desceu as escadas atrás dele. Atravessou a sala, a cozinha, a porta dos fundos. O quintal da fazenda se abria em um gramado amplo que terminava em cercas de madeira. No centro, um barril de metal enferrujado já continha galhos secos e papel amassado. Silas largou as malas no chão. Abriu a primeira. O que você está fazendo? Ele tirou um vestido de seda azul marinho. Jogou no barril. Silas, uma blusa de renda branca. Um blazer Chanel. Calças de alfaiataria italiana. Peça por peça. Ele esvaziava a mala como quem descarta lixo. Pare! Blair avançou. Tentou agarrar uma saia que ele segurava. Prada, $1.200, a última peça que ela havia comprado antes da falência. Silas foi mais rápido. A mão livre dele encontrou o pulso dela. Apertou, girou. E de repente Blair estava de costas para ele, o braço torcido contra as próprias costas. O corpo dela prensado contra o peito dele. Ela sentiu tudo de uma vez. O calor brutal que irradiava dele. Os músculos do tórax contraídos contra as omoplatas dela. O hálito quente na nuca. Me solta, sibilou ela. Escute com atenção. A voz dele era um murmúrio grave contra a orelha dela.
A Blair de Nova York morreu naquela sala. Morreu quando você assinou aquele papel. Aqui, você é minha esposa. O aperto no pulso aumentou 1 grau. E minha esposa não usa seda para limpar o chão. Ele a soltou. Blair cambaleou para frente. Girou a tempo de ver Silas acender um fósforo. Não! Ele jogou o fósforo no barril. As chamas subiram instantaneamente. Azuis primeiro, depois laranjas, depois vermelhas. A seda derreteu. A renda se contorceu. O blazer Chanel virou cinzas em segundos. Blair assistiu, imóvel, hipnotizada pelo fogo que consumia os últimos fragmentos da mulher que ela costumava ser. Quando a segunda mala se juntou à primeira no barril, ela já não tentava impedir. O fogo queimou por 20 minutos. Blair ficou parada o tempo todo. Silas ao lado dela, observando, esperando. Quando restaram apenas brasas, ele se virou. Venha. Ela o seguiu de volta para dentro da casa. Subiu as escadas. Caminhou pelo corredor até a última porta à esquerda. O quarto principal. A cama era enorme. Estrutura de madeira escura, lençóis brancos. Nenhuma decoração além de uma cômoda e um espelho de corpo inteiro. Sobre a cama, dobrada com precisão militar, uma camisa de flanela xadrez. Vista isso, disse Silas. Blair olhou para a camisa, depois para ele. Eu não vou. Você está coberta de cinzas e cheira a fumaça. Ele cruzou os braços. Vista a camisa, ou eu visto em você. O silêncio que se seguiu foi carregado. Blair pegou a camisa, caminhou até o banheiro anexo, fechou a porta. Quando saiu, 10 minutos depois, estava limpa, o cabelo úmido, o corpo coberto apenas pela flanela que batia na metade das coxas. Ela se sentia nua. A camisa cheirava a ele, a madeira, a terra, a algo almiscarado e masculino que invadiu as narinas dela e se instalou em algum lugar primitivo. Silas estava sentado na beirada da cama. Os olhos cinzentos percorreram o corpo dela de cima a baixo, devagar, sem pressa, como quem inventaria uma propriedade recém-adquirida. Venha aqui. Blair não se moveu. Eu posso dormir no quarto de hóspedes. Você pode. Ele inclinou a cabeça. Mas não vai. Venha aqui, Blair. As pernas dela se moveram antes que a mente autorizasse. Ela parou a um passo da cama. A um passo dele. Silas se levantou. A diferença de altura era absurda assim de perto. Ele a engolia. Bloqueava a luz. Ocupava todo o espaço disponível. A mão dele subiu. Os dedos, ásperos, calejados, quentes, tocaram o queixo dela, ergueram o rosto, forçaram os olhos dela a encontrar os dele. Você me odeia, disse ele. Não era uma pergunta. Com cada célula do meu corpo, o canto da boca dele se curvou. Bom, ele a empurrou, suave, mas firme, o suficiente para ela cair de costas sobre o colchão, o suficiente para tirar o ar dos pulmões dela. Silas se inclinou sobre ela, os braços dele em cada lado da cabeça dela, o corpo dele uma gaiola de músculos e calor. Silas, quieta. A mão dele desceu pelo pescoço dela, devagar, traçando a linha da clavícula exposta pela camisa de flanela. Os dedos calejados contra a pele macia criavam uma fricção que arrepiava cada nervo. Blair fechou os olhos. Odiou a si mesma por isso. Odiou mais ainda o tremor que subiu pela espinha quando os dedos dele desceram mais. Ele não era bruto. Era técnico. Preciso. Cada toque calculado para provocar a resposta exata que ele queria. E o corpo dela respondia. Traiçoeiro. Miserável. O corpo dela respondia a cada pressão, cada roçar, cada centímetro de pele que ele reivindicava com as mãos. A respiração dela acelerou. O calor se acumulou no baixo ventre. Os dedos dela agarraram os lençóis. Você está molhada, disse ele contra a orelha dela. Eu consigo sentir daqui. Cala a boca. Não. Os dedos dele encontraram a barra da camisa, subiram pela coxa. Eu quero que você ouça cada palavra. Ele a tocou. Blair arqueou as costas. Um gemido escapou antes que pudesse impedir.
Os dedos dele sabiam exatamente onde pressionar, exatamente como mover. Era clínico na precisão, devastador no efeito. O prazer subiu em ondas, cada onda mais alta que a anterior, cada onda a levando mais perto de uma borda que ela não queria, mas precisava desesperadamente alcançar. Silas, a voz dela era irreconhecível, rouca, quebrada. Diga, por favor, diga direito. Ela estava tão perto, o corpo inteiro tremendo, os dedos dos pés se curvando, a respiração em frangalhos. E então ele parou. Os dedos sumiram. O calor se afastou. O peso do corpo dele desapareceu. Blair abriu os olhos, desorientada, desesperada. Silas estava de pé ao lado da cama, os braços cruzados, a expressão ilegível. O que? Ela se apoiou nos cotovelos, o corpo ainda pulsando, ainda precisando. Por que você parou? Você quer terminar? Então peça. Ele se inclinou. Apenas 1 grau. Diga que você precisa do fazendeiro, do caipira, do homem que cheira a estrume. O orgulho de Blair rugiu, mesmo com o corpo em chamas, mesmo com cada terminação nervosa gritando por alívio. O orgulho dela era a última coisa que restava. Ela fechou a boca, cerrou os dentes. Silas esperou. 5 segundos, 10, 15. Então assentiu. Como quiser. Ele se afastou da cama, caminhou até a porta. Silas. Ele parou, não se virou. Aprenda uma coisa, Blair. A voz dele era fria, controlada. Nesta casa, eu controlo quando começa e quando termina. Seu prazer, sua dor, sua respiração. Ele abriu a porta. Boa noite, Sra. Burke. A porta fechou. Blair ficou sozinha, tremendo, pulsando. O corpo aceso e abandonado sobre lençóis que cheiravam a ele. E o pior de tudo, o absolutamente pior de tudo, era que uma parte dela queria chamá-lo de volta. Blair acordou com o sol na cara e uma dor entre as pernas. Não era dor física, era pior. Era a memória do que quase aconteceu, do que ela quase pediu, do que ela ainda, mesmo agora, mesmo à luz do dia, queria. Ela se sentou na cama. Os lençóis estavam úmidos de suor. A camisa de flanela torcida ao redor do corpo como uma acusação. O lado esquerdo da cama estava intocado. Silas não havia dormido ali. Pequena vitória. Ou talvez não. Talvez ele soubesse que deixá-la sozinha com a frustração era punição pior do que qualquer presença. Blair se levantou. As pernas tremiam. O corpo inteiro parecia fora de sintonia. Desperto demais, sensível demais, faminto de um jeito que não tinha nada a ver com comida. Ela se olhou no espelho do banheiro, cabelo embaraçado, olheiras, lábios inchados de tanto morder durante a noite. Patética. Lavou o rosto, prendeu o cabelo, desceu as escadas. A cozinha ficava no fim do corredor. O cheiro de café fresco a atingiu antes de chegar à porta. Silas estava sentado à mesa. Camisa de trabalho cinza, jeans surrado, cabelo ainda molhado do banho. Ele segurava uma caneca com uma mão e folheava um caderno de anotações com a outra. Parecia descansado, forte, irritantemente em paz consigo mesmo. Como se a noite anterior não tivesse acontecido. Blair parou na entrada. Esperou. Esperou que ele dissesse algo. Que zombasse. Que pelo menos reconhecesse o que havia feito com ela. Silas ergueu os olhos. Estudou o rosto dela por 2 segundos. Voltou para o caderno. Café está no bule, disse ele. Pão na cesta. E só, nenhuma menção. Nenhum sorriso de vitória. Nenhum olhar carregado de segundas intenções. Nada. Blair sentiu o sangue ferver. Isso era pior. Muito pior do que qualquer provocação. Ele a tinha deixado pulsando, desesperada, à beira de implorar, e agora agia como se fosse uma manhã qualquer. Ela caminhou até o balcão, serviu café em uma caneca. A mão tremia de raiva, não de nervosismo. Você tem algum problema? A voz dela saiu afiada. Silas virou uma página do caderno. Vários, mas nenhum que precise ser discutido agora. Eu estou falando sobre ontem à noite.
Eu sei do que você está falando. Silêncio. Silas finalmente ergueu os olhos. Encontrou os dela. Sustentou. Você quer discutir, Blair? A voz dele era calma, quase entediada. Quer que eu descreva como você estava arqueada na minha cama? Como você gemeu o meu nome? Como você quase... Cala a boca. Então não pergunte. Ele voltou para o caderno. Blair bebeu o café em goles furiosos. Queimou a língua. Não se importou. Quando a caneca estava vazia, ela subiu de volta para o quarto. Precisava de um plano. Precisava falar com alguém. Precisava de uma saída. A bolsa que Silas não havia queimado, uma bolsa de mão comum, sem grife, ainda estava no canto do quarto. Dentro dela, o celular. Blair o pegou. Ligou, sem sinal, ela andou até a janela, ergueu o aparelho. Girou em círculos como uma idiota. Nada. Desceu as escadas correndo. Foi até a sala, o escritório, o quarto de hóspedes. Em lugar nenhum do inferno daquela casa havia um único traço de sinal. Ela encontrou um notebook velho no escritório. Abriu. Tentou conectar. Nenhuma rede disponível. Blair voltou para a cozinha. Silas ainda estava na mesa, agora comendo um pedaço de pão com manteiga. O que você fez? Ele mastigou. Engoliu. Limpou os cantos da boca com o polegar. Você precisa ser mais específica. A internet. O sinal. Não tem nada funcionando. Ah, isso. Silas se recostou na cadeira. A torre de celular caiu com a tempestade de terça. Que tempestade? Não teve tempestade nenhuma. Teve para a torre. Ele deu de ombros. E a internet? Acho que esqueci de pagar a conta. Sabe como é com o funeral, os papéis, o casamento? As coisas escapam. Blair sentiu o ar faltar. Você está mentindo. Prove. Ela não conseguia. E ele sabia. Eu preciso falar com pessoas, disse Blair, a voz subindo. Preciso resolver coisas. Avisar que estou aqui. Eu tenho uma vida, Silas. Tinha. Ele se levantou. Caminhou até a pia. Lavou a caneca com movimentos lentos, deliberados. Agora você tem esta fazenda, esta casa, este marido. Ele se virou. Encostou no balcão. Cruzou os braços. Você está offline, Blair. Acostume-se. O pânico subiu pela garganta dela, incomunicável, isolada, presa em uma fazenda no meio do nada com um homem que a odiava. Ou pior, que a desejava do jeito errado. Blair se forçou a respirar, a pensar. Ela precisava fazer alguma coisa, manter a mente ocupada. Não podia simplesmente ficar parada enquanto a sanidade escapava pelos dedos. Voltou ao escritório. Encontrou papel. Lápis. Sentou na mesa que um dia foi do pai e começou a desenhar. Linhas, curvas, silhuetas de vestidos que nunca seriam costurados. Era o que ela sabia fazer. A única coisa que ainda era dela. Os minutos passaram. O lápis deslizava. O mundo lá fora deixou de existir por alguns momentos. Então a porta se abriu. Silas entrou. Parou ao lado da mesa. Olhou para os desenhos. O que é isso? Trabalho. Blair não ergueu os olhos. Meu trabalho. Desenhos de roupas que ninguém vai usar. São croquis, designs. É o que eu faço. O que você fazia? A mão dele desceu. Pegou a folha em que ela trabalhava. Puxou. Ei! Blair se levantou. Tentou recuperar o papel. Silas ergueu o braço, fora do alcance dela. Me devolve isso. Desenhos não fazem o almoço, Blair. A voz dele era fria, factual. E nesta casa, quem não trabalha não come. Você não pode estar falando sério. Ele amassou o papel. Jogou no lixo. A pia da cozinha está cheia. Tem uma cesta de legumes no celeiro que precisa ser limpa. E o chão da sala não se varre sozinho. Blair sentiu o rosto queimar. Eu não sou sua empregada. Não, você é minha esposa. Silas deu um passo em direção a ela. E esposas trabalham. Pelo menos as que querem jantar. Ele saiu do escritório sem esperar resposta. Blair ficou parada, tremendo de raiva, de humilhação, de uma frustração que não tinha nome. Ela olhou para o lixo, para o papel amassado que continha horas de trabalho.
A escolha era simples: orgulho ou sobrevivência. 30 minutos depois, Blair estava na cozinha. Água até os cotovelos, sabão nas mãos, uma pilha de pratos sujos esperando atenção. Ela não sabia lavar louça, não direito. Os pratos escorregavam, a água respingava. O avental que ela havia encontrado em uma gaveta já estava encharcado. A cesta de legumes veio depois. Batatas cobertas de terra, cenouras tortas, cebolas com cascas que grudavam nos dedos. Blair descascou, cortou, xingou baixinho cada vez que a faca escapava ou a casca se recusava a sair limpa. O sol se moveu no céu. As horas passaram. Em algum momento, ela ouviu a porta dos fundos se abrir. Passos pesados, o ranger das tábuas do assoalho. Silas apareceu na entrada da cozinha. Ele estava suado. A camisa de trabalho tinha manchas de terra e graxa. O cheiro dele, aquele cheiro de homem, de trabalho, de algo primitivo, invadiu o ambiente. Blair não olhou para ele. Continuou descascando batatas como se a vida dependesse disso. Silas não disse nada. Ele se encostou no batente da porta, cruzou os braços e ficou ali, observando. Blair sentiu o peso do olhar dele nas costas, na nuca, em cada movimento desajeitado que ela fazia. "O que você quer?" perguntou ela sem se virar. "Nada." "Então por que está parado aí?" Silêncio. Ela finalmente olhou por cima do ombro. Silas estava sorrindo. Não era um sorriso largo, era mínimo, um vinco no canto da boca. Mas os olhos dele brilhavam com algo que parecia satisfação. "Você tem terra no rosto", disse ele. Blair esfregou a bochecha com as costas da mão. Provavelmente só espalhou mais. O sorriso dele se alargou 1 milímetro. A rainha de Nova York descascando batatas. Ele balançou a cabeça lentamente. Se seus amigos da Vogue pudessem ver. "Vai pro inferno." "Já estou nele." Ele se desencostou do batente. "Com você." Silas se virou para sair. Parou na porta. "O jantar é às 7. Não atrase." Ele foi embora. Blair voltou para as batatas. As mãos tremiam. O corpo inteiro vibrava com uma mistura tóxica de raiva, exaustão e algo mais. Algo que ela se recusava a nomear. Algo que tinha a ver com o sorriso dele, com o cheiro dele, com a memória dos dedos dele na pele dela na noite anterior. Ela afundou a faca na batata com força demais. O legume se partiu ao meio, rolou pelo balcão, caiu no chão. Blair não se abaixou para pegar, apenas ficou ali, parada, respirando fundo, tentando não pensar no fato de que em algumas horas o sol iria se pôr, e a noite viria. 5 dias. 5 dias de batatas descascadas, chãos varridos e panelas esfregadas até os braços doerem. Blair olhou para as próprias mãos. Não as reconheceu. As unhas que um dia eram manicuradas semanalmente estavam curtas, quebradiças, com terra incrustada nas cutículas. Bolhas se formaram na base dos dedos. Algumas estouraram. Outras endureceram em calos. Mãos de trabalhadora. Mãos que nunca mais segurariam uma caneta de design com a mesma elegância. Ela estava na despensa. Um cômodo estreito nos fundos da cozinha, cheio de prateleiras de madeira abarrotadas de conservas, sacos de farinha e latas empilhadas. Silas havia mandado buscar açúcar. O saco estava na prateleira mais alta. Obviamente. Blair se esticou na ponta dos pés. Os dedos roçaram a borda do saco. Não alcançou. Tentou de novo. O corpo protestou. Músculos doloridos, costas tensas de tanto se curvar sobre a pia. Droga! Ela olhou ao redor. Não havia banquinho, nenhuma cadeira, nada que pudesse usar para subir. Foi quando ouviu. Passos, pesados, lentos, aproximando-se. Blair não precisou se virar para saber quem era. O ar mudou, a temperatura subiu. O espaço da despensa, já pequeno, encolheu pela metade. Silas parou na entrada. Ela sentiu a presença dele como um campo gravitacional. "Precisa de ajuda?" "Não." "Mentira," ele entrou. A despensa tinha menos de 2 metros de largura. Com Silas dentro, não havia espaço para nada além dos dois. Blair continuou de costas para ele,
Continuou esticando o braço. Continuou fingindo que ele não existia. Deixa eu pegar, disse ele. Eu consigo. Não consegue. Ele se moveu. Blair esperava que ele passasse por ela, que alcançasse o saco de açúcar por cima da cabeça dela, que fosse embora. Não foi isso que aconteceu. Silas parou atrás dela. Perto demais. O peito dele encostou nas costas dela. Blair travou. O calor do corpo dele atravessou o tecido fino da camisa de flanela que ela usava. Os músculos do tórax, duros, definidos, pressionaram contra as omoplatas dela. O hálito quente roçou a nuca exposta. Ele não se moveu. Não pegou o açúcar. Apenas ficou ali, respirando, ocupando, invadindo. Silas. Quieta. A voz dele era um murmúrio grave contra a orelha dela. Grave o suficiente para vibrar na espinha. Blair sentiu o corpo reagir contra a vontade. A pele se arrepiou. Os mamilos endureceram contra o tecido da flanela. Um calor familiar, odiado, traidor, se acumulou no baixo ventre. Sai de perto de mim. Por quê? Porque eu estou mandando. Você não manda nada aqui. A mão dele subiu. Os dedos encontraram o ombro dela. Desceram pelo braço, devagar, traçando a curva do cotovelo, a parte interna do pulso, os dedos calejados. Blair parou de respirar. Suas mãos mudaram, disse ele, examinando as bolhas, os calos. Estão ficando úteis. Me solta. Eu não estou te segurando. Verdade. Os dedos dele apenas tocavam, exploravam, reivindicavam território sem força nenhuma. Era pior assim. Você é um filho da... Silas agirou. Rápido. Preciso. De repente ela estava de frente para ele, as costas prensadas contra a prateleira, o rosto a centímetros do rosto dele. Os olhos cinzentos encontraram os dela, escuros, famintos. Repete, disse ele. É a filho da... Ele a beijou. Não foi um beijo. Foi uma invasão. Uma tomada de território. Os lábios dele esmagaram os dela. A língua forçou passagem. As mãos, uma na nuca, outra na cintura, aprenderam contra a madeira como se ela fosse tentar fugir. E Blair tentou. Por 2 segundos ela tentou, empurrou o peito dele, virou o rosto, fechou os lábios. Silas não parou, não se afastou. Apenas aprofundou o beijo, inclinou a cabeça e encontrou um ângulo que a fez esquecer por que estava resistindo. O gosto dele invadiu os sentidos. Café. Algo amadeirado. Algo selvagem que ela não conseguia nomear, mas que reconhecia em algum lugar primitivo do corpo. As mãos dela pararam de empurrar. Os dedos dela encontraram a camisa de trabalho. Agarraram. Puxaram. Blair gemeu contra a boca dele. Um som pequeno, involuntário, humilhante. E Silas parou. Os lábios se afastaram. O corpo recuou. O ar frio da despensa preencheu o espaço onde ele estivera. Blair ficou parada, ofegante, os dedos ainda agarrados ao nada, os lábios inchados, molhados, famintos. Silas a observou por um longo momento. Então ergueu a mão. O polegar encontrou o canto da própria boca. Limpou. Devagar. Viu? Disse ele. A voz era calma, controlada, como se ele não tivesse acabado de devorá-la. Seu corpo sabe quem manda. Blair não conseguiu responder. A voz havia desaparecido junto com a dignidade. O resto é só birra. Silas se virou. Alcançou a prateleira mais alta, pegou o saco de açúcar com uma mão, depositou na frente dela. Aqui está. E saiu, assobiando. Uma melodia baixa e preguiçosa que ecoou pelo corredor enquanto os passos dele se afastavam. Blair ficou na despensa, encostada na prateleira, pernas bambas, coração disparado. O gosto dele ainda na língua como uma marca de ferro em brasa. Ela levou a mão aos lábios, tocou, ainda estavam formigando. A raiva veio depois. Uma onda quente que subiu do estômago e se espalhou pelo corpo inteiro. Raiva dele. Raiva de si mesma. Raiva do gemido patético que havia escapado. Raiva dos dedos que haviam agarrado a camisa dele como se a vida dependesse disso. Ela estava perdendo. A cada dia. A cada toque.
a cada beijo roubado e negado. Silas estava reprogramando o corpo dela, condicionando, treinando como se treinasse um animal para responder a comandos. E o pior, o absolutamente pior, era que estava funcionando. Blair se forçou a sair da despensa, a carregar o saco de açúcar até a cozinha, a continuar a rotina como se nada tivesse acontecido, mas as mãos tremiam enquanto ela media o açúcar, e entre as pernas a pulsação não parava. A caminhonete de Silas desapareceu na estrada de terra às 8 da manhã. Blair observou da janela da cozinha. Esperou até a nuvem de poeira se dissipar no horizonte. Esperou mais 5 minutos. 10. Só então se moveu. Ele havia dito que ia à cidade. Reunião com um fornecedor de gado. Voltaria no fim da tarde. Horas. Ela tinha horas. Blair subiu as escadas, passou pelo quarto principal, aquele quarto que ela ainda se recusava a dividir, dormindo no sofá da sala como uma refugiada em sua própria prisão. Continuou pelo corredor, parou diante da última porta, o escritório. O único cômodo da casa que Silas mantinha trancado, o único lugar onde ela não tinha permissão de entrar, o único espaço que permanecia território exclusivamente dele. Blair tentou a maçaneta, travada. Ela olhou ao redor. Pensou, onde um homem como Silas esconderia uma chave? Voltou para o quarto principal. Abriu gavetas, revirou o armário, checou debaixo do colchão, atrás dos quadros, dentro das botas alinhadas no canto. Nada. Desceu para a cozinha. Abriu os potes de farinha, açúcar, café, passou a mão em cima dos armários, verificou o congelador, o fundo das panelas, a caixa de ferramentas debaixo da pia. A chave estava ali, presa com fita adesiva no fundo da caixa de ferramentas, entre chaves de fenda e pregos enferrujados. Blair a segurou na palma da mão. Pequena, fria, pesada de possibilidades. Subiu as escadas de novo. A fechadura cedeu com um clique suave. A porta se abriu. O escritório de Silas era diferente do resto da casa. Mais frio, mais organizado. Uma mesa de carvalho escuro dominava o centro. Estantes cobriam 2 paredes, livros de contabilidade, manuais de agricultura, tomos de direito empresarial. Um computador antigo ocupava um canto. E no fundo, um arquivo de metal cinza com 4 gavetas. Blair começou pela mesa. Contas de luz, notas fiscais de ração, contratos de venda de gado. Nada interessante. As estantes vieram depois. Ela puxou livros, verificou atrás deles, procurou pastas escondidas. Nada. Restava o arquivo. A primeira gaveta estava cheia de documentos fiscais. A segunda, de plantas da propriedade e registros de terras. A terceira gaveta travou. Blair puxou com mais força. Nada. Havia uma fechadura menor na lateral. Uma fechadura que a chave da porta não abria. Ela procurou ao redor. Abriu as gavetas da mesa de novo. E lá estava. Uma chave minúscula escondida sob um bloco de notas. O clique da terceira gaveta foi mais alto, mais definitivo. Dentro, uma única pasta. Vermelha. Na etiqueta, escrito à mão em letras precisas. Davenport. O coração de Blair parou. Ela puxou a pasta. Pesada. Grossa. Cheia de documentos que não deveriam existir. Sentou na cadeira de Silas. Abriu a primeira página. Era uma carta, datada de 4 anos atrás, endereçada a um inspetor sanitário do Departamento de Agricultura de Montana. Conforme acordado, segue o valor combinado pela reavaliação da certificação de exportação da fazenda Davenport. O laudo deve indicar contaminação por aflatoxina nos silos 3 e 4. O depósito será feito na conta offshore habitual. A assinatura no final, S. Burke. Blair virou a página. Outra carta. Essa para um executivo de um banco de Billings. Confirma o interesse na aquisição das dívidas de Thomas Davenport, com deságio de 40%. O sigilo da operação é essencial. Nenhum contato deve ser feito com o devedor até segunda ordem. Outra página. Um e-mail impresso. Destinatário. Uma trading de commodities em Chicago. Cancelar todos os contratos de exportação com a Davenport Farms. Motivo oficial. Reestruturação de fornecedores.
Não fornecer explicações adicionais ao proprietário. Blair sentiu a bile subir pela garganta. Continuou virando páginas, cada uma pior que a anterior. Anotações manuscritas em um caderno de capa preta. Março, fiscal sanitário, 15.000 Hasleys, certificação revogada. Maio, Banco Central Montana, dívida adquirida, total, 340.000 Hasleys. Agosto, contratos de exportação, todos cancelados. Davenport sem saída. Outubro, primeira proposta de ajuda recusada. Esperado, continuar pressão. Janeiro, agiotas contactados. Empréstimo de emergência oferecido a juros predatórios. Thomas aceitou. As mãos de Blair tremiam. Ela continuou lendo. Não conseguia parar. Cada página era uma peça de um quebra-cabeça macabro que finalmente se encaixava. O pai não tinha sido incompetente. O pai tinha sido caçado. Cada contrato perdido, cada certificação revogada, cada porta fechada, tudo tinha um arquiteto, um nome, uma assinatura. Silas Burke, o homem que ela chamou de cafona, tinha passado anos destruindo sistematicamente tudo o que a família dela construiu. Não por raiva, não por impulso, mas com a precisão fria de um cirurgião removendo um tumor. E quando não restou nada, quando o pai estava falido, doente, destruído, Silas apareceu como salvador, o herói que comprou os escombros, incluindo ela. Blair fechou a pasta. As mãos não tremiam mais. Estavam firmes, geladas. O ódio que ela sentiu não era quente, era frio, cristalino. O tipo de ódio que clareia a mente em vez de nublar. 6 anos. Ele esperou 6 anos. Planejou cada movimento, cada peça no tabuleiro, cada golpe calculado para trazê-la de volta àquela fazenda, àquela casa, àquela cama, tudo por causa de uma humilhação em uma festa de colheita. Blair se levantou. Não guardou a pasta, não fechou a gaveta, não tentou esconder que havia estado ali. Desceu as escadas com a pasta vermelha nas mãos. Sentou na cadeira da sala de estar, de frente para a porta da frente, e esperou. O sol se moveu no céu. As sombras mudaram de posição. As horas passaram em silêncio absoluto. Às 4h47 da tarde, Blair ouviu o ronco de um motor, o som de pneus na terra, uma porta de caminhonete batendo, passos no alpendre, pesados, familiares, aproximando-se. A maçaneta girou, a porta se abriu. Silas entrou, chapéu na mão, camisa de trabalho poeirenta. Os olhos cinzentos varreram a sala e encontraram Blair. Encontraram a pasta vermelha no colo dela. Ele parou. Por um segundo, apenas um, algo atravessou o rosto dele. Surpresa, talvez, ou satisfação. Era difícil dizer. Blair se levantou. A pasta caiu no chão. As páginas se espalharam. Cartas, e-mails, anotações. Anos de destruição calculada aos pés dele. Você matou meu pai, disse ela. A voz não tremeu, não falhou. Saiu fria e afiada como a lâmina de uma faca. Silas fechou a porta atrás de si. Eu avisei, disse ele, que a porta do escritório ficava trancada por um motivo. Você destruiu tudo, a fazenda, os contratos, a saúde dele. Você o assassinou aos poucos e depois fingiu ser o salvador. Eu fui o salvador. Ele deu um passo em direção a ela. Eu quitei as dívidas, eu salvei a terra. Eu dei ao seu pai uma morte com dignidade em vez de vergonha pública. Você criou as dívidas. Blair avançou. 2 passos. 3. Até estar perto o suficiente para sentir o cheiro de terra e suor que emanava dele. Você comprou inspetores, cancelou contratos, destruiu a reputação dele no mercado. Tudo isso... Ela chutou as páginas espalhadas. Tudo isso foi você. Silas não negou. Não se defendeu. Apenas a observou com aqueles olhos cinzentos que não revelavam nada. Por quê? A voz dela finalmente rachou. Por causa de uma festa? Por causa de algumas palavras que eu disse quando tinha 22 anos? Silas inclinou a cabeça. Você disse que eu era irrelevante, respondeu ele, a voz baixa, controlada. Uma lembrança que você pretendia esquecer. Ele deu mais um passo. Eu decidi provar que você estava errada.
Blair recuou. As costas dela bateram na parede. Silas continuou avançando, até estar perto demais, até a sombra dele engolir a luz ao redor dela, até o calor do corpo dele atravessar o espaço entre eles como uma ameaça. E agora, disse ele, erguendo a mão para tocar o rosto dela, você nunca mais vai me esquecer. A mão de Silas tocou o rosto dela. Blair explodiu. O primeiro tapa acertou a bochecha dele com um estalo que ecoou pela sala. A cabeça de Silas virou para o lado. Uma marca vermelha floresceu na pele bronzeada. Ele não se moveu. Blair bateu de novo, mais forte. O segundo tapa, o terceiro, o quarto. Cada um carregado com 6 anos de humilhação, semanas de prisão e uma vida inteira de orgulho ferido. Você destruiu tudo. A voz dela era um grito rasgado. Meu pai, minha família, minha vida. Ela avançou. Os punhos fechados encontraram o peito dele. Socou. 1 vez. 2. 3. Sentiu os nós dos dedos protestarem contra o músculo sólido, mas não parou. Silas permaneceu imóvel, aceitando, os olhos cinzentos fixos nela, enquanto ela descarregava toda a fúria que havia acumulado. Um fio de sangue escorreu do canto do lábio dele. O primeiro tapa havia acertado mais forte do que ela percebeu. Ele não limpou. Você é um monstro! Blair arranhou o pescoço dele. Sentiu a pele ceder sob as unhas. Um psicopata calculista. Você me caçou como um animal. Silas ainda não se movia, e isso a enfureceu mais. Reagir! Ela empurrou o peito dele com as 2 mãos. Me bate de volta! Faz alguma coisa. Nada. Ele apenas a observava, com aquela calma infernal, com aquele olhar que parecia atravessá-la e ler cada pensamento, cada medo, cada desejo que ela se recusava a admitir. Blair ergueu a mão para outro tapa. Silas a interceptou. Os dedos dele se fecharam ao redor do pulso dela como algemas de aço. Apertaram. Não o suficiente para machucar, apenas o suficiente para parar. Ela tentou se soltar. Não conseguiu. A outra mão veio. Silas a pegou também. De repente, Blair estava imobilizada. Os 2 pulsos presos nas mãos dele, os braços erguidos acima da cabeça. Silas a empurrou. As costas dela bateram na parede com força suficiente para tirar o ar dos pulmões. A madeira protestou. Uma moldura caiu em algum lugar próximo. Ele a prendeu ali. O corpo dele, todo aquele músculo, todo aquele calor, toda aquela presença avassaladora, pressionou contra o dela. Os quadris encaixados, o peito esmagando os seios dela, o rosto a centímetros. Me odeie, disse ele. A voz era rouca, grave, carregada de algo que Blair não conseguia identificar. Me bata, me arranhe, me xingue. Ela tentou chutar. Ele bloqueou com a coxa. Mas você é minha. Eu não sou sua coisa nenhuma. É sim. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Desde a festa, desde o momento em que você virou as costas e saiu andando como se eu não existisse. Você é minha, Blair. Você só ainda não aceitou. Eu te odeio. Eu sei. Eu quero te matar. Eu sei disso também. A respiração dele roçou os lábios dela, quente, pesada, misturada com a dela em um ritmo caótico que nenhum dos dois controlava. Blair sentiu o coração disparar, o sangue rugir nas veias, cada terminação nervosa do corpo despertar em uma mistura tóxica de fúria e algo mais, algo que ela se recusava a nomear. Me solta, sussurrou ela. Não. Silas. Ele a beijou. Não foi um beijo. Foi uma colisão. Uma guerra declarada com lábios e dentes e língua. A boca dele invadiu a dela com a mesma brutalidade com que havia invadido a vida dela. Sem pedir permissão. Sem gentileza. Apenas fome crua e selvagem. Blair tentou virar o rosto. Ele a seguiu. A mão que prendia os pulsos dela apertou. A outra desceu para a nuca, segurando, controlando, dominando. Ela mordeu o lábio dele. Silas grunhiu contra a boca dela. Não parou. Aprofundou o beijo. Invadiu mais. O gosto de sangue se misturou entre eles. Dele
Dela, não importava. Era metálico, primitivo, intoxicante. E então algo quebrou dentro de Blair. O orgulho, a resistência, a parede que ela havia construído tijolo por tijolo desde o momento em que pisou naquela fazenda. Tudo desmoronou. Ela beijou de volta, com a mesma violência, a mesma fúria, a mesma fome desesperada que não fazia sentido, mas existia mesmo assim. Silas soltou os pulsos dela. As mãos de Blair não fugiram. Agarraram. Os dedos se enterraram no cabelo dele. Puxaram. Arrancaram um som gutural da garganta dele, que vibrou contra os lábios dela. Ele a ergueu. As pernas dela envolveram a cintura dele por instinto. O quadril dele pressionou contra o centro dela. A fricção arrancou um gemido que ela não conseguiu conter. A parede já não era suficiente. Silas se afastou. Carregou ela. Atravessou a sala tropeçando em móveis, esbarrando em paredes, sem nunca quebrar o beijo. Blair arrancou a camisa dele. Os botões voaram. O tecido rasgou. Ela não se importou. As mãos encontraram a pele nua, quente, tensa, marcada pelos arranhões que ela mesma havia feito. Ele chutou uma cadeira do caminho. Bateu o ombro em uma porta. As escadas subiram aos tropeços. Blair sentiu as costas baterem nos degraus uma vez, 2 vezes. A boca dele desceu para o pescoço dela. Mordeu. Ela arqueou. O corredor. Silas a prensou contra a parede de novo. As mãos dele encontraram a barra da camisa de flanela que ela usava. A camisa dele. E puxaram. O tecido rasgou do decote até a cintura. Blair ofegou. O ar frio atingiu a pele exposta por um segundo antes do calor do corpo dele substituir. Ela retaliou. As unhas desceram pelas costas dele, arranharam, marcaram, deixaram trilhas vermelhas que ele sentiria por dias. Silas grunhiu. A mão dele agarrou a coxa dela, apertou com força suficiente para deixar marcas. Puxou o quadril dela contra o dele. Blair sentiu a evidência do desejo dele, duro, insistente, pressionando contra ela através das camadas de tecido. Me odeia ainda? A voz dele era um rosnado contra a orelha dela. Sim. Bom, ele a carregou os últimos metros. A porta do quarto se abriu com um chute. Bateu na parede. Ricocheteou. Silas jogou Blair na cama. Ela caiu de costas. O colchão afundou. Os lençóis brancos se espalharam ao redor dela como uma rendição. Ele parou na beirada. Olhou para ela de cima, a camisa rasgada pendendo nos ombros, o cabelo espalhado no travesseiro, a respiração em frangalhos, os lábios inchados e vermelhos de sangue. Blair devolveu o olhar. Viu o peito dele subindo e descendo, os arranhões que ela havia deixado, o sangue seco no canto da boca, os olhos cinzentos queimando com algo que não era mais raiva. Era fome. Ela deveria ter medo, deveria gritar, deveria lutar. Em vez disso, ergueu a mão, agarrou o cinto dele, puxou. Blair puxou o cinto. A fivela cedeu. O couro deslizou pelos passadores do jeans com um som que ecoou no silêncio do quarto. Silas não a deixou continuar. As mãos dele encontraram os pulsos dela. Afastaram. Prenderam acima da cabeça com uma só mão, enquanto a outra descia pelo corpo dela, pelo vale entre os seios, pela curva da cintura, pelo osso do quadril. Os restos da camisa rasgada foram arrancados. O tecido caiu no chão como uma bandeira de rendição. Blair estava exposta, vulnerável, e não conseguia se importar. O olhar de Silas percorreu o corpo dela, devagar, catalogando cada centímetro de pele como quem examina um território conquistado. Linda, disse ele. A voz era rouca, grave. Você sempre foi linda, mesmo quando me olhava como se eu fosse lixo. Você é lixo. Ele sorriu. Aquele sorriso mínimo e perigoso. E mesmo assim você está aqui, na minha cama, molhada por mim. Blair quis negar. A palavra morreu na garganta quando a mão dele desceu mais, quando os dedos calejados encontraram a evidência da verdade que ela não conseguia esconder. O corpo dela atraía, sempre traía. Silas se livrou do próprio jeans com movimentos econômicos.
A camisa já havia sido perdida em algum lugar entre a sala e as escadas. Agora era pele contra pele. O peso dele a cobriu como uma avalanche, quente, sólido, inescapável. Os músculos do peito pressionaram contra os seios dela. Os quadris se encaixaram no berço dos quadris dela. A evidência do desejo dele, duro, insistente, pressionou contra a parte mais vulnerável dela. Blair gemeu. Não conseguiu evitar. O som escapou antes que pudesse prendê-lo. Isso, disse Silas contra a orelha dela. Esse som. Eu esperei 6 anos para ouvir. Ele se moveu, não entrou. Ainda não. Apenas deslizou contra ela, provocando, testando, cobrindo o centro dela com o calor dele sem nunca dar o que ela precisava. A fricção era enlouquecedora. Blair arqueou os quadris. Buscou mais contato, mais pressão, mais qualquer coisa. Silas a segurou no lugar. Impaciente, murmurou ele. A rainha de Nova York está impaciente. Cala a boca. Não. Ele mordeu o lóbulo da orelha dela. Você vai ouvir cada palavra. A mão livre dele desceu. Encontrou o joelho dela. Empurrou. Abriu espaço entre as pernas dela com uma autoridade que não admitia resistência. Blair sentiu o ar escapar dos pulmões. Silas se posicionou. A ponta dele pressionou contra a entrada dela. Quente, duro, prometendo algo que ela queria e odiava querer ao mesmo tempo. Olhe para mim. Ela fechou os olhos com mais força. A mão dele encontrou o queixo dela. Apertou. Forçou. Olhe. Para mim. Blair abriu os olhos. Os olhos cinzentos de Silas estavam a centímetros, queimando, consumindo, vendo tudo que ela tentava esconder. Você é minha esposa, disse ele. Então entrou, de uma vez, completo, preenchendo cada espaço vazio com uma invasão que roubou o ar, o pensamento, a capacidade de formar palavras. Blair gritou, não de dor, de algo que era maior que dor, maior que prazer. Uma sensação avassaladora que a partiu ao meio e a refez em algo diferente. Silas não esperou ela se ajustar. Começou a se mover. Os movimentos eram profundos, lentos no início. Cada investida calculada para atingir um ponto dentro dela que a fazia ver estrelas. Cada recuo, uma tortura. Cada retorno, uma promessa. E sinta, disse ele contra a boca dela. Sinta quem está dentro de você. Blair sentiu. Sentiu tudo. O peso dele, o calor dele, o cheiro de suor e terra e homem que a envolvia, a fricção da pele contra a pele, o som obsceno dos corpos se encontrando. As mãos dela, finalmente livres, encontraram as costas dele. As unhas se cravaram na carne, arranharam, marcaram. Silas grunhiu, acelerou, a cama protestou. A cabeceira bateu na parede. O ritmo se tornou brutal, primitivo, desesperado. Blair sentiu a pressão crescer, a espiral se apertando, o precipício se aproximando com cada segundo, cada movimento, cada respiração ofegante. Ela estava perto, tão perto. E então Silas parou. Os quadris dele pararam. O movimento cessou. Ele permaneceu enterrado dentro dela, mas completamente imóvel. Blair soltou um som que não era humano. Não. A palavra saiu estrangulada. Não para. Olhe para mim. Ela olhou. Os olhos embaçados de lágrimas de frustração. Silas estava sorrindo. Aquele sorriso de predador, de vencedor. Peça. Não. Ele se moveu. Uma vez. Fundo. Atingindo aquele ponto que a fez arquear a espinha e morder o lábio até sangrar. Então, parou de novo. Peça, Blair. A voz dele era um rosnado. Diga que você perdeu. Diga que é minha. Eu te odeio. Eu sei. Outro movimento. Outra investida profunda que a deixou tão perto que ela podia sentir o orgasmo ali, esperando, pulsando, impossível de alcançar. Mas você ainda vai pedir. As lágrimas escorreram pelas têmporas de Blair. Não de dor, de rendição, porque ela não aguentava mais, não conseguia.
O orgulho que havia sido sua armadura por toda a vida estava em pedaços no chão junto com as roupas rasgadas. Ela precisava. Por favor. A palavra saiu quebrada. Patética. Linda. Silas inclinou a cabeça. Por favor, o quê? Por favor, Silas. As mãos dela agarraram os ombros dele. As unhas afundaram. Não para. Eu preciso. Precisa do quê? De você. A confissão rasgou a garganta dela como vidro. Eu preciso de você. E você é... Uma última resistência tremulou. Morreu. Sua. A palavra era um sussurro, uma oração, uma maldição. Eu sou sua. O sorriso de Silas se transformou em algo mais. Algo que quase parecia ternura. Finalmente. Ele se moveu. Desta vez, não parou. Os movimentos eram implacáveis, profundos, cada um a empurrando mais perto do abismo, cada um desfazendo as últimas amarras que aprendiam à pessoa que ela costumava ser. Blair se agarrou a ele, a única âncora em um mar de sensações que a afogava. Vem, disse Silas contra a boca dela. Vem para mim. E ela veio. O orgasmo a atingiu como uma barragem rompendo. Ondas brutais de prazer que a partiram, a quebraram, a refizeram. Ela gritou. O nome dele, talvez, ou apenas um som sem palavras que continha tudo o que ela não conseguia dizer. As lágrimas corriam livres agora, misturadas com suor, escorrendo pelas têmporas e se perdendo no travesseiro. Silas a seguiu segundos depois. O corpo dele travou. Os músculos se contraíram. Um som gutural escapou da garganta dele enquanto ele se derramava dentro dela. O peso dele caiu sobre ela. Quente, pesado, estranhamente reconfortante. Blair ficou ali, tremendo, chorando, o corpo ainda pulsando com as últimas ondas de um prazer que parecia ter durado horas. Ela havia perdido. A guerra que travava desde o momento em que pisou naquela fazenda. A batalha pelo controle, pela dignidade, pelo direito de odiar sem desejar. Tudo perdido. E enquanto a respiração de Silas se acalmava contra o pescoço dela, enquanto o calor do corpo dele a ancorava na realidade, Blair percebeu algo pior. Ela não queria vencer. Blair acordou sozinha. O sol entrava pelas cortinas entreabertas, desenhando listras douradas sobre os lençóis brancos. O travesseiro ao lado ainda guardava a marca da cabeça de Silas. O cheiro dele, terra, suor, algo amadeirado, impregnava o tecido. Ela se espreguiçou. O corpo inteiro doía. Músculos que ela não sabia que existiam protestavam a cada movimento. Havia marcas nos quadris, impressões digitais em roxo e vermelho que ela descobriu ao levantar a camisa de flanela que usava. A camisa dele, vestida por vontade própria desta vez. Blair sentou na beira da cama. Os pés descalços tocaram o assoalho frio. Ela olhou ao redor do quarto deles, e esperou sentir algo. Vergonha, arrependimento, raiva. Nada veio. O que ela sentia era diferente. Era um zumbido baixo sob a pele. Uma consciência aguda do próprio corpo que não existia antes. Uma sensação de estar, pela primeira vez em semanas, completamente acordada. Na mesa de cabeceira, uma caneca de café fumegava. Blair a pegou. Ainda quente. Ele havia deixado há poucos minutos. Bebeu devagar. Sentiu o líquido amargo descer pela garganta. Olhou pela janela para os campos que se estendiam até o horizonte. A fazenda não parecia mais uma prisão. Parecia outra coisa. Algo que ela ainda não conseguia nomear. O dia passou diferente dos anteriores. Blair descascou batatas, varreu o chão, estendeu roupas no varal dos fundos. As mesmas tarefas que antes a humilhavam agora pareciam apenas tarefas. Os peões a observavam de longe, cochichavam entre si quando ela passava. Ela os ignorou. Às 11 da manhã estava no jardim lateral arrancando ervas daninhas, quando ouviu o ronco da caminhonete. Silas voltava do pasto norte. A porta bateu. Passos no cascalho. Blair continuou trabalhando. Não ergueu a cabeça. Silas parou atrás dela. A sombra dele cobriu as plantas que ela capinava. O calor do corpo dele aqueceu as costas dela através da camisa de trabalho.
A mão dele encontrou a nuca dela. Quente, pesada, proprietária. Como está amanhã? Produtiva. Os dedos dele apertaram levemente. Um gesto automático. Uma marcação de território. Blair sentiu o arrepio familiar descer pela espinha. Não lutou contra ele. Tom quer falar sobre a cerca do setor leste, disse Silas. Está esperando na varanda. Tom era o capataz. Um homem de 60 anos com mãos como pás e olhos desconfiados. Ele não gostava de Blair. Achava que ela era uma intrusa, uma inconveniência. Blair se levantou, limpou a terra das mãos no avental. Eu resolvo. Silas a estudou por um momento. Os olhos cinzentos percorreram o rosto dela como quem procura algo. Pareceu encontrar. Bom, ele deu um passo para trás. Deixou ela passar. Blair caminhou até a varanda. Tom estava encostado no corrimão, chapéu nas mãos, a expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Sra. Burke. O título soou forçado na boca dele. A cerca do setor leste precisa de reparos. Os mourões estão podres. Queria saber se... Substitua todos, disse Blair. Tom piscou. Todos? Se alguns estão podres, os outros não vão durar muito mais. Substitua todos de uma vez. É mais eficiente. O capataz olhou por cima do ombro dela, procurando Silas, procurando confirmação. A Sra. Burke decide isso. A voz de Silas veio de algum lugar atrás dela. Calma. Final. Tom engoliu em seco. Sim, senhor. Ele colocou o chapéu na cabeça. Vou providenciar. Quando ele se afastou, Blair sentiu a mão de Silas pousar na cintura dela. Os dedos se curvaram ao redor do osso do quadril. Puxaram. Encaixaram o corpo dela contra o dele. Você aprendeu rápido, murmurou ele contra a orelha dela. Eu sempre aprendi rápido. Eu sei. Os lábios dele roçaram a têmpora dela. Por isso eu esperei. À noite, Blair encontrou Silas no escritório. A porta estava aberta. Ele estava sentado atrás da mesa de carvalho, debruçado sobre uma pilha de papéis, a testa franzida em concentração. Blair entrou sem bater. Ele ergueu os olhos. Observou ela atravessar o cômodo. Não disse nada. Ela contornou a mesa. Parou ao lado da cadeira dele. Trabalhando até tarde? Contratos de venda. O leilão de primavera está chegando. Blair olhou para os papéis. Números, datas, nomes de compradores. O mundo dele. Ela puxou uma cadeira. Sentou ao lado dele, perto demais para ser casual. Silas não parou de trabalhar. Mas a mão esquerda dele, a que não segurava a caneta, encontrou a coxa dela. Pousou. Os dedos se curvaram ao redor do músculo através do tecido fino da saia. Era automático, natural, como se eles tivessem feito isso 1000 vezes. Blair ficou ali, observando ele revisar contratos, sentindo o calor da mão dele atravessar o tecido, ouvindo o arranhar da caneta no papel. Eu deveria odiar isso. O pensamento atravessou a mente dela como um eco distante. Eu deveria planejar uma fuga. Deveria estar juntando evidências. Deveria estar ligando para advogados, para a polícia, para qualquer pessoa que pudesse me tirar daqui. A mão de Silas subiu 1 centímetro. Os dedos apertaram levemente. Mas isso é a única coisa que parece real. O telefone tocou. Silas atendeu com a mão livre. A outra permaneceu na coxa dela. Burke. Pausa. Sim. Pausa mais longa. Entendo. Quanto tempo? Ele fez uma anotação no canto de um papel. Certo. Finalize. Desligou. Blair esperou. Silas largou a caneta. Virou a cadeira para encará-la. A mão finalmente deixou a coxa dela, e a ausência do calor foi quase dolorosa. Era o advogado, disse ele. Sobre sua hipoteca, a de Nova York. O estômago de Blair se contraiu. O que tem ela? Foi quitada. O banco recebeu o pagamento integral esta manhã. O apartamento é seu de novo. O ar escapou dos pulmões dela. O apartamento, sua vida antiga, sua rota de fuga. Você... Ela não conseguiu terminar a frase. Silas inclinou a cabeça. Estudou o rosto dela com aquela expressão ilegível que ela ainda não tinha aprendido a decifrar.
Você pode ir à cidade amanhã, disse ele. A caminhonete estará disponível. Dinheiro na gaveta do corredor. Você pode ir sozinha. Sozinha. A palavra pairou no ar entre eles. E se eu não voltar? Silas não respondeu imediatamente. Os olhos cinzentos sustentaram os dela por um longo momento. Então ele sorriu. Não era o sorriso de predador. Era algo mais. Algo que Blair não conseguia classificar. Sans, se você não voltar, disse ele a voz baixa, eu vou te buscar. Não era uma ameaça. Era uma promessa. Blair sentiu o coração acelerar. Não de medo. De algo mais complicado. Mais perigoso. Ela se levantou. Caminhou até a porta. Parou. A que horas é o café da manhã? Silas arqueou uma sobrancelha. 6:30. Blair assentiu. Eu vou precisar da caminhonete às 8. E saiu do escritório, deixando a pergunta no ar. Uma pergunta que nem ela sabia a resposta. A caminhonete rugiu na estrada de terra. Blair dirigia com as janelas abertas. O vento de Montana, frio, limpo, carregado de cheiro de pinheiro, chicoteava o cabelo dela. O sol da manhã pintava as montanhas em tons de dourado e âmbar. A cerca da propriedade apareceu no horizonte. O limite. A fronteira entre a fazenda Burke e o resto do mundo. Blair diminuiu a velocidade. O portão estava aberto. Além dele, a estrada principal se estendia como uma promessa. Asfalto liso. Placas de sinalização. Civilização. Ela parou a caminhonete. Desligou o motor. O silêncio que se seguiu era absoluto. Apenas o vento nas árvores e o bater do próprio coração. Blair olhou para a estrada. 3 horas até o aeroporto de Billings. 5 horas de voo até LaGuardia. Mais 30 minutos de táxi até o apartamento de Manhattan que agora era dela de novo. Nova York. Ela fechou os olhos e tentou visualizar. O apartamento no 12º andar. As paredes brancas. Os móveis minimalistas. A vista dos prédios de vidro que nunca dormiam. Frio, vazio, solitário. A imagem se dissolveu. No lugar dela, outra surgiu. O quarto de madeira escura. Os lençóis brancos que cheiravam a Silas. O peso do corpo dele sobre o dela. O calor da mão dele na nuca. A voz grave dizendo seu nome como se fosse uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Blair abriu os olhos. Olhou para o portão aberto, para a estrada que levava embora, para a liberdade que ela tinha passado semanas desejando. Então olhou pelo retrovisor. As montanhas de Montana se erguiam contra o céu azul, vastas, eternas, indiferentes aos dramas humanos que aconteciam em suas sombras. Nova York não é mais minha casa. O pensamento atravessou a mente dela com uma clareza brutal. Silas é. Blair ligou o motor. Fez o retorno. Ela não foi para a casa. Seguiu pela estrada interna da propriedade, passando pelo celeiro, pelo curral, pelos campos de pastagem onde o gado se movia em manchas escuras contra o verde. Encontrou Silas no setor leste. A cerca que Tom havia mencionado. Os mourões podres que precisavam ser substituídos. Silas estava trabalhando com as próprias mãos. Camisa de trabalho com as mangas dobradas. Jeans surrado nos joelhos. Botas cobertas de lama, os braços cobertos de suor e poeira enquanto arrancava um mourão apodrecido do chão. Exatamente como na festa da colheita 6 anos atrás. Suado, sujo, físico, real. Blair parou a caminhonete a 20 metros de distância. Desceu. Os peões pararam o que estavam fazendo. 5 homens de chapéu de palha e mãos calejadas, observando a esposa do patrão atravessar o campo em direção a ele. Blair não usava saltos. Usava botas de trabalho que havia encontrado no armário da varanda. Botas que afundaram na lama sem hesitação. Botas que a levaram através do terreno irregular sem tropeçar. O vestido de seda tinha ficado em Nova York, em algum canto de memória junto com a mulher que ela costumava ser. Agora ela usava jeans, camisa de flanela e os cabelos presos em um rabo de cavalo prático. Silas a viu, largou a ferramenta. Endireitou a coluna. Os olhos cinzentos acompanharam cada passo que ela dava em direção a ele. Havia algo no rosto dele, algo que só ela conseguia ver por baixo da máscara de indiferença. Uma tensão nos ombros,
um aperto no maxilar. Alívio. Ele sabia que ela voltaria. Tinha apostado tudo nisso. Mas uma parte dele, uma parte pequena e humana que ele escondia do mundo, não tinha certeza. Agora tinha. Blair parou na frente dele, perto o suficiente para sentir o calor irradiando do corpo suado, para sentir o cheiro de terra, suor e homem, que um dia a enojou e agora a embriagava. Os peões assistiam, imóveis, fascinados. Você demorou, disse Silas. A voz era calma, controlada, mas os olhos contavam outra história. O trânsito estava ruim. O canto da boca dele se curvou, aquele sorriso mínimo que ela havia aprendido a ler. Não tem trânsito em Montana. Eu sei. Silêncio. O vento soprou entre eles, carregou o cheiro dele até as narinas dela, encheu os pulmões dela com algo que parecia posse. Blair ergueu a mão. Os dedos encontraram o rosto dele. A linha da mandíbula coberta de barba de 2 dias, a bochecha suja de terra, o canto do lábio que ela havia mordido até sangrar na noite em que tudo mudou. Ela limpou a sujeira com o polegar. Um gesto de intimidade. Um gesto de reivindicação. Na frente de todos. Os peões trocaram olhares. Tom, o capataz que nunca gostou dela, tirou o chapéu e coçou a cabeça. Blair, cala a boca, disse ela, e o beijou. Não foi um beijo suave. Não foi um beijo de reconciliação ou de romance de filme. Foi um beijo de posse. Blair agarrou a camisa dele, puxou, colou o corpo dela no corpo suado dele sem se importar com a terra, a lama, os olhares. Invadiu a boca dele com a mesma autoridade que ele havia usado para invadir a vida dela. Silas congelou por um segundo. Então, respondeu. As mãos dele, sujas, calejadas, imensas, encontraram a cintura dela. Apertaram, ergueram. De repente ela estava na ponta dos pés, o corpo prensado contra o dele, o beijo se aprofundando em algo que não era apropriado para público. Os peões desviaram os olhos. Alguém pigarreou. Alguém murmurou algo sobre voltar ao trabalho. Blair não ouviu. Não se importou. Quando finalmente se separou, os lábios inchados e a respiração em frangalhos, ela manteve as mãos no peito dele. Sentiu o coração disparado sob os dedos. Soube que, por baixo de toda a frieza calculada, ele era tão viciado nela quanto ela era nele. Você me quebrou, disse ela. Não era uma acusação, era uma constatação. Silas sustentou o olhar dela. Não negou, não se desculpou. Eu sei. Você destruiu minha família, manipulou minha vida, me caçou como se eu fosse um troféu. Eu sei. Você é um monstro, Silas Burke. Eu sei disso também. Blair sorriu. Não era o sorriso venenoso de 6 anos atrás. Era algo novo, algo que pertencia à mulher que ela tinha se tornado nas últimas semanas. Mas agora eu sou a dona dos cacos, disse ela. E de você? Silas inclinou a cabeça. Os olhos cinzentos brilharam com algo que poderia ser admiração, ou orgulho, ou a mesma fome insaciável que queimava nas veias dela. É mesmo? É. Ela deu um passo para trás, soltou a camisa dele. Alisou a própria flanela como se estivesse alisando um vestido de gala. A cerca precisa ficar pronta antes do jantar, disse ela. Eu vou preparar ensopado. Virou as costas. Caminhou em direção à caminhonete com passos firmes, sem olhar para trás, sabendo que ele observava, sabendo que ele sempre observaria. Blair. Ela parou, não se virou. Bem-vinda à casa, disse Silas. A voz dele carregava algo que não estava lá antes, algo que soava quase como reverência. Blair sorriu para o horizonte de Montana. Ele me quebrou para que pudesse me consertar do jeito dele. Entrou na caminhonete, ligou o motor. E a verdade é, eu prefiro ser quebrada com ele do que inteira com qualquer outro. A caminhonete arrancou em direção à casa. No retrovisor, Silas continuava parado no campo, observando. A silhueta dele se recortava contra as montanhas como uma estátua, o predador que finalmente havia capturado sua presa. Ou talvez, só talvez, a presa que havia decidido devorar o predador por dentro. Blair riu sozinha na cabine.
O som ecoou pelas janelas abertas e se perdeu no vento de Montana. Ela estava em casa. Se essa história te prendeu, já se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários. Você teria voltado? Ela tinha Nova York inteira esperando, mas escolheu a lama, o suor, o monstro. Porque a Blair descobriu a verdade. É melhor ser quebrada por ele do que inteira sem ele.